Talvez você não tenha baixa autoestima, talvez você só tenha aprendido a se enxergar assim. Muitas vezes a nossa autoestima, ela é criada por outras pessoas. E eu vou te provar aqui agora isso com uma simples pergunta. Se eu te perguntar agora, quem é você? Talvez você vai me responder assim, eu sou alta, sou baixa, sou mais interessante que as outras, sou menos interessante que as outras pessoas, sou inteligente, sou burra, enfim. E muito provavelmente, independentemente do que você pensou, você não me responderia, eu acho que eu sou assim. Você responderia o quê? Eu sou assim. E é isso que é muito interessante. Grande parte das coisas que você acredita que você é, você foi ensinada que você é. Você acredita que são características suas. Mas muitas vezes não são uma descrição objetiva de quem realmente você é. Mas depois de repetir, por exemplo, essas frases, esses padrões, ano após ano, você realmente internaliza aquilo e de fato passa a acreditar que você é assim. E hoje eu quero te mostrar como isso acontece e quero introduzir aqui também, falando de uma maneira simples, a terapia dos esquemas, que é a terapia que eu trabalho, uma terapia que eu gosto muito de trabalhar. Meu nome é Indy Labão, eu sou psicóloga clínica, sou hipnoterapeuta e sou especialista em comportamento alimentar. Dentro da minha área de atuação, trabalho muito com a questão da autoestima. A autoestima está totalmente ligada ao comportamento alimentar. Se você olhar alguns outros vídeos meus, você vai perceber isso. E hoje eu quero mostrar para você um outro lado daquilo que a gente chama muitas vezes da baixa autoestima. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em autoestima é que ela não nasce pronta. Tá? Quando você pega um bebê, por exemplo, você vai ver que ele não tem noção do que é considerado bonito e do que é considerado feio, do que é considerado bom ou errado, certo ou não. Ele vai desenvolver isso. Nenhum bebê nasce e pensa, caramba, que barrigudo, precisa emagrecer. Esse é algo que vai sendo construído. De que maneira? Vamos supor que você tem duas crianças e aí essas duas crianças fazem um desenho na escola e levam lá para os pais. A primeira criança ela mostra os desenhos e ela é incentivada a continuar desenhando, dizem que ela fez um bom trabalho, de repente tem até uma crítica ou outra, mas é uma crítica construtiva. Já a segunda criança tem, por exemplo, um desinteresse, ou tem, por exemplo, uma chacota, tem críticas exacerbadas sobre aquele desenho. Você tem essas duas crianças nessa mesma situação. O que essas duas crianças estão fazendo nesse momento? Elas duas estão criando conclusões sobre ela. A criança, ela analisa o meio e ela aplica para ela também vai tirando essas conclusões, ela também faz deduções. Então, de repente, a criança que teve ali o desenho criticado, ela vai pensar, não sou boa o suficiente. E a outra criança que de repente ela teve uma crítica que foi construtiva, mas teve um elogio também, ela pensa, não tá bom, mas talvez um dia seja. E isso não precisa nem ser tão explícito, às vezes isso acontece de uma forma muito mais implícita ali na criação. Vamos supor que você tem duas irmãs. Uma irmã é constantemente elogiada por ser bonita, enquanto ninguém elogia a que não é bonita, mas também ninguém fala mal, ninguém fala nada dela. A criança que não é elogiada, ela começa a perceber, caramba, a minha irmã que é elogiada, ela é elogiada porque ela é bonita. Então, beleza é importante. E eu não possuo isso. Ninguém falou isso pra ela, mas ela tirou o quê? Uma conclusão. E isso não fica só ali na infância, Mas a partir do momento que a gente vai crescendo, vai passando pela escola, vai passando pelos relacionamentos, a gente vai tirando essas conclusões também. Se de repente você, por exemplo, uma pessoa que sempre é traída ali por alguém mais magro, por exemplo, você tira uma conclusão de que você não é boa o suficiente porque você não é magra. A gente tira conclusões ao longo da vida. Fazendo uma metáfora, imagine que quando você é criança, você recebe um par de óculos e você começa a ver o mundo através daquele par de óculos, que pode te mostrar, por exemplo, que você é uma pessoa não facilmente aceita, por exemplo, uma pessoa que tem problemas. Você não sabe que você está usando esse óculos, ele foi dado ali na infância e você não percebeu. Então você enxerga a vida com aqueles óculos que você muitas vezes nem sabe que você está usando. E ali aquela interpretação que aquele óculos dá para você pode ser tanto algo positivo, como não, eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa amável, sou uma pessoa que merece respeito, como pode também ser algo negativo, como eu não mereço carinho, eu não mereço atenção. Esse óculos que é colocado ali na gente, mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente querer, é o que muitas vezes a gente vai entender, de uma forma bem simplificada, como um esquema, que a terapia dos esquemas fala. Então a gente tem vários esquemas, são várias formas como a gente enxerga e lida com a vida. Eles são crenças, eles são emoções, eles são formas como a gente entende
que a vida deve ser interpretada. Isso que a gente chama de esquema. Na terapia dos esquemas, a gente mapeia através de um teste todos esses esquemas e trabalha um por um. E muitos dos esquemas estão ligados aí a essa questão da falta de autoestima, que nasceu do quê? Daqueles óculos que colocaram na pessoa quando ela era pequena. Isso de uma forma bem simples, só para você entender o que eu quero falar mais lá na frente. Uma crença é uma verdade que a gente acredita. Toda vez que essa crença ela é reforçada, ela vai aumentando e vai fazendo você acreditar cada vez mais que ela é uma verdade absoluta. Crenças não são verdades absolutas, são coisas que a gente acreditou, e sim, são verdades que fizeram parte daquele contexto, mas não quer dizer que ela seja uma verdade absoluta, que não muda. E o mais interessante é que se você tem uma crença, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, você tem uma crítica, essa crítica ela vai ser muito mais forte do que 10 elogios que você recebe, porque você se apega a isso. Nosso cérebro ele busca coerência, e a coerência de quando eu penso que eu não sou bom o suficiente é o quê? Me apegar naquilo que de fato valida isso, que são as experiências negativas. E uma experiência boa que não vai ser coerente com isso, ele faz o quê? Ele joga fora. É por isso que muitas vezes um elogio passa batido e uma crítica, por mais simples que seja, fica ali martelando na sua cabeça. Dentro da ideia da autoestima, tem uma coisa que a gente tem que ressaltar, que é o quê? Uma coisa que eu sinto pode não necessariamente ser verdade. Então, por exemplo, eu me sentir inferior não quer dizer que eu seja sempre inferior. Eu me sentir inadequado não quer dizer que eu seja sempre inadequado. Uma emoção, ela é sempre real, ela deve ser validada, mas o significado que ela traz precisa sim ser analisado, precisa sim ser trabalhado, precisa sim ser investigado, questionado. Então assim, eu sinto vergonha. Tudo bem, isso não quer dizer que você está errado em sentir vergonha, você já sentiu, a gente valida essa informação, mas é preciso pensar por que eu estou sentindo essa vergonha e questionar isso para quebrar essa crença de, por exemplo, eu sou uma pessoa que realmente passa vergonha. O que eu sinto não necessariamente reflete a realidade. E uma coisa que eu já falei e falo novamente aqui, muitas vezes a autoestima ela é uma proteção. Então a pessoa, como ela às vezes passou por muitas situações ruins, ela tem uma crença de que ela tem que se esforçar muito, ela aprendeu isso, o que ela faz? Ela vai para um outro lado. Ela precisa ter muita autoestima, então ela faz o que? Ela tem que ser sempre a melhor, ela tem que ser a mais bonita, ela tem que ser a mais magra, ela tem que ser a mais alta, ela tem que ser a mais inteligente, e ela passa a vida lutando para ser sempre a melhor. Essa necessidade de estar sempre se provando, essa necessidade de ser sempre a melhor, esconde também ali uma falta, que é o quê? A falta da verdadeira autoestima. E a gente pode ver muito isso em pessoas também que são muito vaidosas. Pessoas que são muito vaidosas muitas vezes não têm essa vaidade porque têm autoestima. Muitas vezes elas têm um desespero que alguém ache elas feias, que alguém veja elas desarrumadas. Então elas passam o tempo inteiro ali se arrumando, se embonecando para que ninguém nunca ache elas feias. Elas têm medo de serem feias. Isso são exemplos, tá? Não quer dizer que toda pessoa que se arruma muito, que tem muita autoestima, de fato, esteja ali com uma baixa autoestima. Mas pode ser também. Como sempre, não quero só trazer o vídeo sem a gente ter um fechamento, sem a gente ter uma reflexão. Até porque isso aqui é uma pinceladinha, O assunto da autoestima ele é muito denso. Tem outros vídeos sobre isso, vou fazer mais vídeos sobre isso também, porque é um assunto muito importante, Mas, vamos pensar assim, como um exercício aqui. Pensa numa frase que você repete, ou acredita muito. Então, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou burra, eu sou preguiçosa. Pensa nessa frase. Agora me responde, quando foi que você começou a acreditar nisso? Em que momento foi isso? Foi a primeira vez que alguém te falou? Foi porque várias coisas aconteceram e combinaram para você pensar isso? Em que momento você começou a acreditar nisso? Então, às vezes você sofreu bullying, você foi excluída, você era comparada, teve alguma experiência que trouxe isso para você? Como foi que você começou a acreditar? E uma outra pergunta, se uma outra pessoa, uma outra criança, se isso aconteceu na infância, falasse para você que ela se sente dessa forma porque passou por essa situação que você acabou de pensar, você acreditaria que tem algo de fato errado com ela ou você teria uma outra conclusão? E se você diria que não há nada de errado com essa criança, fica ali um questionamento também, porque muitas vezes a gente consegue oferecer conforto para os outros, mas uma sentença para nós mesmos. Como então reconstruir uma autoestima?
A autoestima não é se achar muito boa, mas é conseguir conviver bem com quem nós realmente somos. E nós realmente somos pessoas que têm pontos positivos, mas também têm defeitos e pontos negativos. É aceitar isso. Aceitar não é se conformar. O fato de eu aceitar alguma coisa não quer dizer que eu não queira mudar. Eu posso querer mudar, mas eu não preciso querer mudar isso porque eu me odeio. Mas sim, quero mudar isso porque vai ser melhor para mim. Percebe a diferença? Então, por exemplo, eu quero emagrecer porque realmente ser uma pessoa obesa atrapalha nas minhas tarefas diárias, eu quero ter mais qualidade de vida. É diferente de eu quero emagrecer porque eu sou obesa e me odeio gordo. Né? Mudar pelo amor é sempre mais fácil. E uma forma da gente trabalhar essa ressignificação da autoestima é pegar a crença. Então, qual é a crença que eu tenho? Eu sou uma pessoa feia, vamos supor, né? Eu sou uma pessoa feia. E com base nessa crença que você tem, né, de você é uma pessoa feia, você pensar quais foram as conclusões que fizeram eu de fato acreditar nisso. Né? Então, quais foram as conclusões que eu tirei? Da onde veio isso? A pergunta que eu fiz ali atrás. Depois pensar, quais são as evidências que eu uso para manter isso hoje? Né? Então, de repente eu era uma pessoa preguiçosa na infância, mas eu não sou mais uma preguiçosa hoje. Né? Por que eu continuo achando que isso é uma verdade? E quais informações sobre mim eu costumo ignorar para manter essa crença? Lembra que eu te falei lá no início do vídeo? Às vezes uma crítica pesa mais do que vários elogios, então eu ignoro os elogios para me apegar à crítica e conseguir ter ainda a coerência ali cerebral. Então o que eu ignoro para manter essa crença viva? E se eu não tivesse aprendido essa definição, né, então eu sou feia, eu sou preguiçosa, como eu interpretaria as minhas ações, né, a minha aparência hoje, se eu não tivesse aprendido dessa forma, se eu não tivesse colocado os óculos? E aí a gente volta no que eu falei no início do vídeo da criança. A criança, ela não sabe, por exemplo, se ela é feia, se ela é bonita, porque ela ainda não tem esse óculos que foi colocado nela. E se eu não tivesse esse óculos, será que eu passaria tanto tempo me preocupando com a minha aparência, né, se eu sou uma pessoa bonita ou não? O que mais importa ali? Então, a gente precisa remover esse óculos para trabalhar a autoestima. E é isso que a gente faz na terapia dos esquemas, né? A gente vai ali no núcleo dos esquemas e questiona esses esquemas, mas primeiro a gente tem que descobrir quais são os esquemas que deram origem ali a essa baixa autoestima, por exemplo, né? Como foi a forma que você aprendeu a se enxergar. E se eu tiro esse óculos seu, se eu tiro o seu julgamento, já deve ter percebido nesse momento que esse óculos é o julgamento, né? Do que é bom, ruim, certo e errado. Quem você é sem esse óculos? Né? Com as suas características, com as suas habilidades, com as suas atribuições, né? Como você é sem esse óculos. E sim, a autoestima ela é aprendida, e como eu já falei várias vezes, tudo que é aprendido pode ser desaprendido também. Então, se questione, reflita sobre essas perguntas, e se você quiser ajuda para trabalhar mais a autoestima, entre em contato comigo no link da bio, que a gente pode fazer um grande trabalho para você aí voltar a se amar de uma forma incondicional.